Vem cá, dona Laide, por gentileza, vem contar um pouco da sua história. Amém? Diga, como é que a senhora descobriu que a senhora tinha câncer? Bom, eu descobri um nódulo, né? Aí fui fazer um exame, procurei um médico, fazer um exame. Aí eu fiz uma primeira mamografia. Quando a senhora descobriu o nódulo, fazendo um autoexame, a senhora já ficou como? O que passa na cabeça da mulher quando era um câncer de mama que a senhora tinha, né? O que passou pela sua cabeça no momento que a senhora descobriu o nódulo? Olha, pastora, passa de tudo um pouco, né? Porque até então a gente não sabe pelo que a gente vai passar, a gente só ouve as pessoas falarem, né, disso, daquilo, de câncer. Então, quando a gente não vive o problema, a gente não tem uma ideia definida. Aí eu só fui entender quando eu passei a viver o problema, né? Aí a gente tem, assim, eu pelo menos tive vários problemas, principalmente em relação à quimioterapia, que foi o que me trouxe o maior problema, né? Então aí a senhora fez um autoexame, tinha um caroço no seio, a senhora foi ao médico, não é isso? Isso. Aí foi feio, eu fiz todos os procedimentos médicos, pulsão, exame de toque, aqueles exames, os primeiros exames que eles fazem, né? Então eu fiz todos eles. E um deles está aqui, né? Qual que, a senhora pode me ajudar aqui, por favor? Qual deles que mostra que a senhora tinha o câncer? Aqui, ó. Todos eles, esse é o primeiro exame? Não, tem um anterior. Esse aqui, ó. Presença de nódulo, especificado, infiltrativo, localizado na junção dos quadrantes superior da mama direito junto ao peitoral. Esse era o problema. Esse era o problema que tinha no seu seio. E era um nódulo, então, maligno. E a partir dali a senhora começou, então, uma luta. Uma luta, uma guerra. Principalmente porque o nódulo era mais peitoral, ele não era diretamente na mama. Então, pelo médico era bem mais complicado, porque, como ele disse, se fosse na mama, arrancaria a mama fora e tudo bem, mas não era o problema, né? E era do tipo infiltrativo, como o exame mesmo acusa, né? Então, ele iria se enraizando e iria atingir até outros órgãos do seu corpo, né? Exatamente, era isso aí. Então, o que ele me aconselhou primeiro? Depois que eu fiz todos os exames, eu fiz sentinela também, foram retirados mais 2 nódulos que já tinha também, 2 não tinham e 2 tinha, né? Então, mas um nódulo maior, ele tinha 8 centímetros. E estava bastante complicado mexer no nódulo, pelo médico, né? Até então, eu estou indo pelo médico. Aí ele me aconselhou a fazer a quimioterapia primeiro. Aí eu fiquei 7 meses fazendo a quimioterapia para tentar reduzir o nódulo. 7 meses para tentar reduzir o nódulo. Foi, assim, muito difícil para a senhora esse período da quimioterapia? Foi. O que acontece com uma pessoa que faz quimioterapia? Olha, eu tive as piores complicações. Eu para mim, foram as piores, né? Porque eu tive dores localizadas, que é um dos efeitos da quimio, que é de efeitos colaterais, né? Principalmente nas mãos. Quando não era nas mãos, era nos pés. Então, era uma dor terrível, que se eu colocasse, como eu fiz, eu coloquei minha mão dentro do congelador, a dor era maior. Eu congelei minhas mãos no fogo, eu liguei o botijão, o fogão e larguei as mãos em cima, queimou, mas eu não sentia a dor do queimado. Eu sentia a dor do efeito, né? Quando dava nas pernas, eu não caminhava. Eu fui um bom tempo sem caminhar. Foram 7 meses de tortura, então? Não foi só 7 meses, foi 1 ano, porque tudo veio depois também ainda. Eu tive problemas com as unhas minhas unhas pretearam todas, os dentes afrouxaram todas, eu perdi todo o meu cabelo, até dei uma foto, tinha uma foto por aí careca. Uma foto por aqui, deve estar ali dentro do envelope. Ali dentro. Eu perdi todos os cabelos, os cílios, a sobrancelha, tudo assim. Acho que o médico, inclusive, ele diz, a senhora é a única que teve todos os problemas que, né? Então, tudo aquilo tinha acontecido comigo durante esses 7 meses. Dores por causa do câncer na mama, sentia? Tinha. Depois que veio, comecei a tomar medicação. A medicação também me fez muito mal. Eu tive rejeição de algumas medicações, onde eu inchava toda. Eu tomava medicação, acordava que era uma bolinha. Então, eu tive uma série de problemas. Todos os problemas, eu acho, aí foi o que complicou. Sabe? Complicou muito ao ponto dele chegar para mim e dizer assim, eu não sei, o seu caso está muito complicado. Foi quando terminou a quimioterapia, daí me mandou para casa,
que eu ia voltar dali uns 20 dias para fazer uma mamografia para ver o resultado da químio, né? Só que o resultado da químio foi negativo. Tudo aquilo que eu passei. A senhora fez a quimioterapia, aí fez um novo exame, que acho que é esse aqui, não é? É. E estava lá. Tá. Nem tchum para a quimioterapia, o tumor. Nem se mexeu, né? Mas nem. Aí ele me chamou e disse assim, olha... Quer dizer, na verdade, foi um sofrimento em vão. Eu chamo de à toa, né? Porque foi um sofrimento completamente desesperador e sem resultado nenhum. Sem resultado algum. E aí, quando a senhora viu que a quimioterapia não resolveu, na verdade, nem o médico sabia mais o que fazer, qual foi a sua reação, assim, interior? A minha reação, em princípio, foi de revolta, mas revolta mesmo. Porque quando eu vi o resultado que está aqui, que diz assim, que não houve, né, modificações nenhuma, inclusive ele está aqui, ó. Não observa modificações significativas, particularmente em relação à lesão expansiva junto ao solo da mama direita. Quer dizer, nem foram 7, assim, o resultado aqui é 9 meses depois. 9 meses depois, e nada de resultado. E aí? Aí ele me disse assim, bom, tudo que nós tentamos até agora, dona Laídes, não deu. A senhora vai para casa agora, nós vamos lhe chamar daqui uma semana e vamos começar tudo de novo. Aí eu disse assim, não vou fazer tudo de novo, não. O senhor não viu tudo que aconteceu comigo? Não vou fazer, não. Porque houve uma época que quando eles me tiraram a medicação, que um período, eu só também depois um período, eu vou chegar lá depois. Aquela medicação que estava me fazendo mal, eles tiraram. Aí eu comecei a emagrecer, eu cheguei a 32 quilos. Aí deu uma reviravolta, né? Então eu estava muito fragilizada. Aí ele disse assim, a senhora vai para casa, vai ficar um mês em casa, eu vou lhe chamar de volta, nós vamos começar tudo de novo. Eu disse, não vou fazer tudo de novo. Eu não vou mesmo, bem assim eu disse para ele, assim. Aí eu acabei brigando no hospital, chamei o médico de assassino e fiz uma série de coisas. Porque ele me disse assim, eu disse assim, tá, doutor. Eu vou para casa, o senhor vai me chamar, vou começar tudo de novo. E quais são as minhas chances? Ele disse, nenhuma. A senhora tem que se acostumar com a doença que a senhora tem. E com o remédio que a senhora vai tomar. Porque se tudo correr bem na cirurgia, próxima cirurgia que a senhora vai fazer, a senhora deve ter uns 3 meses no máximo. Ele falou isso para a senhora. A senhora já tinha feito cirurgias, então, para tentar tirar o tumor? Já tinha feito 2. 2 cirurgias. Aí eu disse para ele assim, o senhor é um assassino. Eu não vou fazer nada disso. Vai, diz ele, é melhor você se acalmar, porque a senhora vai fazer sim. Eu disse, não vou não. E eu saí porta fora do hospital, bem desatinada, brigando com o mundo, claro, né? Revoltada com Deus e o mundo. Com Deus acho que não estava revoltada, porque eu não tinha pensado em Deus ainda. Como Salvador, assim, não tinha ainda, sabe, me ligado. Aí foi que eu fui buscar. Aí eu saí dali, fui para casa e pensei assim, está escrito. Eu tinha lido isso já, né? Eu tinha um conhecimento, né, de Deus, mas não assim na maneira de hoje, como tenho hoje, né? Aí eu cheguei assim, bom, eu vou buscar. Aí eu fui buscar Jesus e disse para ele, bem desaforada ainda, eu disse assim, eu li lá no teu livro, está escrito lá, ou tu me cura ou eu vou morrer. Porque pelo médico, tu viu, eu disse para ele assim, se é que tu me escuta. Hoje eu dou risada, mas Foi o seu jeito de orar. A senhora não sabia como orar, foi o seu jeito de falar com Deus. Falar grosseira. Hoje eu chamo isso que eu não chamei de Senhor Jesus, eu chamei de tu. Então, eu disse assim, ou tu me cura ou eu vou morrer. Porque eu não vou fazer nada disso, não vou tomar mais remédio nenhum. Eu vou abandonar tudo isso, não quero mais saber. E eu vou morrer, então. É isso que tu quer, então eu vou morrer. Aí eu voltei para casa, peguei todos os remédios, fiz uma fogueira lá no meu pátio, botei os remédios no fogo. Tudo por conta? Tudo. Ninguém mandou a senhora fazer isso? Botei tudo no fogo. Queimei tudo aqueles remédios que eu tinha. Aí, a senhora resolveu confiar em Deus, entregar na mão de Deus e pronto. Ou vivia ou morria. Foi isso aí. Se perecer, perecia. Eu não sabia se eu ia ficar curada ou não. Eu fiz aquilo ali, virei as costas e pronto, né? Aí eu fui fazer algumas coisas, assim, tipo, me preparar psicologicamente para morrer. Porque eu posso contar isso, que eu fui uma pessoa que eu me preparei para morrer. Porque eu achava que eu ia morrer. O médico já tinha dito isso. Eu estava abandonando o tratamento todo. Eu vou morrer mesmo, né? Porque não vou tomar mais nada, então eu vou morrer mesmo, né? E aí comecei, fui beber, fui fumar,
Fui comer porque eu queria engordar um pouquinho, porque eu estava muito magra. Reuni as duas famílias, que na época eu estava casada ainda. Reuni as duas famílias e disse para eles, olha, eu não quero que vocês me enterrem, eu quero que vocês me cremem. E na época a gente tinha um pequeno negócio, um armazenzinho em casa, e havia um seguro de vida, mas ele não incluía funeral, né? Então eu chamei o corretor de seguro e pedi que ele alterasse o seguro e colocasse funeral, mas eu queria ser cremada. Aí se pagou, a taxa muda, isso muda, aquilo muda. Pode mudar tudo, eu dizia para ele. Não tem problema. Mude tudo, só não quero que me enterrem. Aí eu até brinquei assim, não quero que os bichinhos fiquem me comendo lá. Aí eu peguei, reuni as famílias e mostrei a apólice do seguro. Ó, tá aqui uma apólice de seguro, isso aqui vai cobrir tudo. A cremação, né, aquela cremação. Isso vai cobrir tudo e vocês não se preocupem, porque não quero que vocês me queimem. Eu vou comer bastante, que é para me engordar um pouquinho. A senhora se preparou para morrer. Para vocês não queimarem um monte de ossos, vocês têm que queimar uma carninha, ainda brinquei, né? E aí eu fui para casa, mas tive vários problemas depois, assim, de eu estar em casa. É uma das coisas, assim, que a gente estava deitada, que eu ainda continuei com as sequências, com as sequelas aquelas da químio, né? E tinha muitos dias que eu não caminhava, então eu ficava deitada no meu quarto. Tinha pessoas que me visitavam, aquela coisa toda, né? Então, tu escutava as pessoas comentando na área da tua casa, assim, ela está malzinha, né? Como será o nosso final de ano? Será que nós vamos estar enterrando ela ou não? Então, para ti ouvir isso, é horrível tu ouvir e as pessoas não saber que tu estava ouvindo aquilo ali, né? Então, aí eu ficava assim, vou morrer mesmo, né? Sabe aquela coisa de que eu ia morrer mesmo. Aí, antes de eu ir aí, o hospital havia ligado naquela semana para que eu comparecesse na terça-feira da semana seguinte. Eu nunca vou esquecer o dia. Então, no domingo, eu fui caminhando muito mal, mas eu fui na chácara em cima onde moram os conhecidos da gente que estavam fazendo um churrasco. Aí eu cheguei lá e disse para ele assim, eu quero carne de porco com a pelezinha crocante, porque talvez seja o último dia que eu vou comer uma carninha crocante. Brinquei assim, né? Porque eu passei a levar na brincadeira até, né? Aí comi. E voltei para casa. Eu dormi. Só que eu não lembro assim. Quando eu acordei com fundo de mão. Isso aqui assim, ó. Onde tinha o nódulo. Onde tinha um nódulo que dava para sentir o nódulo. Era alto, né? Um tanto assim de nódulo com uma altura bem saliente. Só que afundou. A senhora, naquela noite, a senhora dormiu. Quando acordou, só tinha um buraco. Só tinha um buraco. Só tinha aquele buraco assim, colado, grudado. Aí eu disse para o meu ex-marido, Deus existe mesmo, olha aqui. Aí isso que isso? Eu não sei, o dedo de Deus. Aí, sabe, eu chamei de dedo de Deus, eu não tinha outra coisa para dizer, dedo de Deus. Deus botou o dedo aqui. Aí ele disse assim, tu não tem médico marcado? Eu digo, tenho, terça-feira tem médico. E realmente, quando cheguei no médico, eles mandam a gente se preparar, né, para examinar. E aí ele saiu da sala e me disse, senhora, se veste, põe o uniforme aqui, o jaleco aqui, que eu já volto. Aí quando ele voltou, ele disse, tira aí, eu fiz assim, que é isso? Que incisão é essa? Onde que a senhora foi? A senhora não sabe que nós já vamos marcar uma cirurgia para a senhora daqui uns 30, 40 dias? Aí ele chamou os outros médicos, achou que ele me chamou de maluca, que eu tinha mexido ali, que eu tinha ido em algum lugar. Eu disse, doutor, é o dedo de Deus. Eu só sabia dizer isso, porque eu estava tão surpresa quanto eles, né? É o dedo de Deus. É o dedo de Deus, eu dizia para ele. Aí eles foram procurar, não encontraram mais o nódulo, não tinha, né? Sumiu, não tinha. Aí fiz mamografia também, aí apareceu um vestígiozinho de 1 centímetro, tinha 8 centímetros no princípio. Aí tinha um vestígiozinho assim de acho que tem um exame aí, 1 centímetro, qualquer coisa, né? Aí ele disse, a gente já tem uma cirurgia prévia para a senhora para daqui a 40 dias. Aí, mas eu vou marcar, quero ver a senhora semana que vem aqui de novo, antes disso, a senhora vai passar por uma junta médica. Mas aquilo era só para mim, e foi realmente, né? E ele juntou todos os médicos da equipe. Para tentar entender o que tinha acontecido. Para tentar entender. Aí ele disse assim, olha o que essa maluca fez. Eu disse, eu não fiz, isso é o dedo de Deus. Aí ele disse assim,
e tem uma cirurgia marcada para 40 dias. Diz ele, quem sabe a gente vai abrir e descolar o dedo de Deus. Assim ele me disse. Né? Eu disse, o senhor é que sabe. Quer descolar o dedo de Deus? Descola, eu disse para ele, né? E realmente. Só que, como eu tinha prometido para Deus que não ia tomar medicação nenhuma, e não tomei mais mesmo. Nunca mais eu botei uma medicação na boca. Botava tudo fora. Tinha medicação que o hospital, que era muito cara, que o hospital forneceu. Era um tamoxifeno, que na época não existia genérico ainda, né? Só tinha, e custava 780. Esse eu tomei 3 meses e meio, e o resto eu recebi, eu guardei. O hospital passou a me dar, eu fiquei tudo dentro de uma caixa lá e deixei. Fui deixando, guardando lá. Nunca tomei. Não passei a não tomar nada. Eu já estava curada, pelo menos por Deus. Aquele dedo de Deus, era o dedo de Deus que estava ali, né? Como eu havia prometido. E aí os exames começaram a dar tudo bom, né? Aí vieram os novos exames mostrando que já não tinha mais nada no seu organismo, né? Está aqui, só um pouquinho, aqui, né? Esse aqui já é um deles? Aqui, não, esse aqui foi... E já é o achado mamário benigno. E aí por gente. Aí foram fazendo outros, não há sinais indicativos de malignidade. E aí... Fizeram outros também, que foi o 2007, aí já foi indo, tá? Aí foi dando tudo bem. Foi dando tudo bem. Até começar a se... tudo bom, Excelente, né? Quero mudar... Uhum. Está faltando 2 aí, esses aqui, que foram os últimos aqui agora, né? Que é o de 2009 que eu fiz. Não, esse é de 2011. Esse aqui, o primeiro, aonde começou o médico a me questionar e depois ele desistiu de me questionar por causa disso aqui, corpos mamários parcialmente lipossubstituídos. Aí, significa? Que significa, segundo o médico que eu perguntei o que significava, ele me disse assim: isso são as glândulas mamárias velhas substituídas por glândulas mamárias novas. É uma mama em formação. Algo inexplicável para ele. Para ele, inexplicável. Diz ele, a senhora, acho que é a única pessoa que aconteceu. Por causa que a senhora, até então eles já sabiam que eu não estava tomando a medicação, porque eu havia pego aquela medicação que eu tinha guardado lá em casa, eu devolvi para o hospital. Peguei toda a medicação e devolvi lá para o hospital. Uma caixa cheia de remedinhos, né? Tudo lá, tá aqui, não serviu para mim, pode ser que sirva para alguém. Bem assim foi a minha. E a médica ficou paralisada quando eu fiz isso, porque ela disse assim, eu não entendo. Eu disse assim, é o dedo de Deus. Aí eu tive o prazer de dizer que era o dedo de Deus. Um testemunho, né? Que a senhora deu até para a medicina, né? Aí o último exame aqui, lá era parcialmente, né? Aqui, corpos mamários predominantemente lipossubstituído. Quer dizer, a mama está totalmente, ou a maior parte dela, as glândulas mamárias foram substituídas por glândulas mamárias novas. Uma mama de menina, moça de 14 anos. Olha aí. Me disse. O médico falou. Rejuvenesceu. Rejuvenesceu. Deus, né? E a senhora faz quanto tempo que a senhora está curada? 6 anos. O médico tinha dito que a senhora ia viver quanto tempo mais ou menos? 3 meses. 3 meses. E desses 6 anos a senhora segue fazendo os exames? Sim, eu abandonei o tratamento. Eu não abandonei o acompanhamento médico justamente para mim poder provar que Deus agiu na minha vida e que eu continuo com o dedo de Deus, porque o doutor tirou o dedo de Deus, ele fez uma cirurgia para descolar. Só que quando eu resolvi fazer a obra, porque daí eu me voltei para Jesus de verdade, totalmente. E quando eu resolvi fazer a obra, ser obreira, o dia que eu disse, eu vou ser obreira e vou trabalhar para a casa de Deus, voltou a colar. Ficou ali o dedo de Deus. Aí eu tive o prazer de chegar lá no médico na minha próxima consulta, porque eu consulto de 6 em 6 meses, né? Ainda continuo. Aí ele chegou e me disse assim, eu cheguei e disse assim para ele, olha aqui o dedo de Deus. De novo. Não adianta querer tirar o dedo de Deus, né? Eu brinquei até com ele, doutor, olha aqui para mim, doutor. Tá vendo o dedo de Deus? Ele olhou assim, sem questionamento, tá, dona? Sem questionamento. E as marquinhas, uma das coisas também que chama a atenção deles, tanto é que eles, nessa última consulta, eu estou pronta para ser liberada, porque não tenho, segundo eles, eu não tenho assim, incidência de retorno da doença nunca mais, por causa das células que se
se substituíram, né? E todas as marquinhas que foram feitas com uma canetinha, porque acho que se tem alguma enfermeira que sabe do que eu estou falando, aquelas marquinhas assim de canetinha que foram feitas no meu organismo, que saem em 15 dias ou no primeiro banho, na primeira lavada, elas nunca saíram. Elas cicatrizaram e ficaram. Todas elas eu tenho. Faz 6 anos isso. 6 anos. Está curado. Estou. A senhora é grata a Deus por isso? Muito, 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 muito. Somente a Deus. Amém. Diga graças a Deus, pessoal. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, bem forte.